Vamos lá, meu povo. Bom dia oficialmente para todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre avaliação postural, tá? E aí no final eu vou passar uma atividade para vocês fazerem em casa, mas é nada assim tão dificultoso e eu acho que vocês vão até gostar, tá? É, então vamos lá. Aqui. Então, na aula passada, a gente fez a apresentação dos trabalhos, né? Vocês falaram para a gente um pouquinho da mobilização articular, né? Feita em algumas patologias que eu passei para vocês. E aí, hoje eu vou mostrar para vocês alguns desvios de postura. E aí, como é que a gente consegue tratar, como é que a gente consegue modificar isso através dos recursos terapêuticos manuais, né? Que é através da massagem, através de técnicas manuais como a mobilização, como o Mulligan, né, que vocês falaram lá na apresentação do trabalho, né, com a manipulação vertebral, tá? Então nós temos diversas formas de, de modificar a postura do nosso paciente através das técnicas manuais e, e é isso que eu quero mostrar agora para vocês. Então vamos lá. Essa daqui é uma imagem comum, né, que a gente encontra praticamente todos os dias. Ali parece até um pouquinho, né, com a cadeira lá da faculdade, né, aquela maiorzinha. Mas antigamente a gente usava muito dessas cadeiras assim, e aí quem era da época de escola aí, né, lembra que era bem legal essas carteiras assim, né? Só que ela, se a gente não sentasse de forma adequada, ela gerava um desvio postural por causa da própria anatomia da cadeira, né? Eu não sei se vocês estão observando ali naquela segunda imagem, mas tem vários desvios, tem várias crianças que que não se adequam a essa carteira, né? É, se vocês olharem ali na segunda imagem, tem, por exemplo, aquela menina lá na primeira fileira, quase lá no final, a de blusa verde. Ela tá bem pequenininha em comparação à mesa, né? Então, é um tipo de carteira que não se adapta ao tamanho da criança, né? Então, isso daí vai gerar diversos fatores e diversas comorbidades na coluna da criança, tá? Então, é uma criança que está se forçando para chegar até a mesa, né? Então, gera diversos fatores que a gente pode intervir como fisioterapeutas, tá? Nesse caso aí, esse mobiliário ele precisa ser adaptado e precisa ser trocado conforme a estatura da criança, né? Na terceira imagem ali mostra uma parte de alongamentos, né, que a gente utiliza bastante em empresas, mas ali tá sendo feito parecendo meio que uma escola, né? Então, é bem interessante porque a gente consegue utilizar isso dentro de escolas, a gente consegue utilizar isso dentro de empresas, né? E isso traz benefícios desde a infância, né? Então, quando a gente olha para aquela imagem ali de alongamentos, a gente está vendo profissionais realizando alongamentos com crianças, né? E aí pode ser feito no intervalo, pode ser feito em momento de educação física, né? Para evitar má postura, para evitar dificuldades mesmo posturais e limitações posturais, tá? E ali na quarta imagem, eu coloquei a imagem do menino carregando uma mochila, porque eu acredito que todos vocês tinham, né, e levavam bastante coisa dentro da mochila na época da escola. Hoje ainda leva, né, durante a faculdade, principalmente as meninas levam muita coisa dentro da bolsa, e isso gera deformidades posturais, tá? Então, quando a gente olha essa imagem, teve uma época que até colocaram meio que um projeto de lei, né, para que limitasse o peso da mochila da criança, né? Ou então que a criança usasse aquela mochila de rodinha,
né? Porque aí ela não carregava o peso todo dos livros. Só que aí gerou uma polêmica enorme, né? Porque nem todos os pais tinham condições de comprar a mochila de rodinha, né? Porque ela é mais cara do que a mochila de costa. Então, gerou diversas críticas quanto a isso, tá? Então, cogitou a possibilidade da escola ter que comprar armários individuais para os alunos deixarem os livros dentro dos armários, só que aí gerou outro problema, porque aí o governo não tinha dinheiro suficiente, né? Os municípios, na verdade, não tinham dinheiro suficiente para comprar esses armários e também para mantê-los, né? Porque os meninos, a gente sabe que meninos de escola, principalmente escolas públicas, eles vandalizam, né, os materiais da escola, então não tinha essa condição, né? Então gerou diversos problemas e acabou que meio que esqueceu essa essa norma, tá? Do peso Professor. da mochila, tudo mais. Oi, alguém quer falar? Ah, sim. Não é porque eu entrei, assim, você não está acompanhando o livro, não? Não, essa disciplina, ó, essa aula de hoje eu vou falar sobre correção postural. Ah, E aí na próxima aula a gente fala sobre a as parte mobilizações. de mobilização neural, Tá. tá? Porque a mobilização de coluna a gente já falou já, certo? Ok. É, e aí essa meio que parou essa lei, né, da mochila, e aí ainda hoje muitas crianças ainda utilizam muitos materiais dentro da mochila e gera deformidades na coluna dessa criança, tá? Então aqui coloquei um negocinho para vocês. Você sabia que de cada 10 pessoas no mundo, 7 a 8 têm ou tiveram dores nas costas? Isso é muito grande, né, se a gente for parar para pensar, onde de 10 praticamente 8, né, 80% das pessoas têm ou já tiveram dores nas costas. E aí nós temos vários fatores, né, que podem acometer essas dores nas costas. Então pode ser má postura, pode ser crescimento exagerado, né? A criança dá aquele estirão de crescimento, né? E aí o corpo dela não se adapta a esse crescimento. Pode ser por peso, pode ser por fatores externos, né? Bolsa, mochila. Então nós temos vários fatores que podem acometer as dores nas costas, tá? Mas a principal causa dessas dores é a má postura, né? E aí a má postura ela é adaptada, e aí essa era que a gente está vivendo, né, que é a era digital, ela tem causado diversas má postura nas crianças, e aí as crianças já crescem com essa adaptação já postural, né? Mexer no notebook, mexer no tablet, no celular, tá? Tudo isso vai causar uma má postura e a gente precisa corrigir como profissionais da área da saúde para que as crianças venham a se desenvolver e que haja uma correção adequada da postura dela, tá? É, Hábitos posturais inadequados. Então, nós temos sentar, andar, deitar ou carregar peso em posições que forcem as estruturas músculos esqueléticas, tá? Então, tudo isso vai gerar um hábito postural inadequado. Então, desde pequenos adquirimos vícios posturais que deixam marcas para a vida inteira. E aí, esses vícios posturais vai identificar e vai mostrar quem nós somos, né? Aqui tem duas imagens que, dependendo da criança, né? Se a criança tem um vício postural positivo, tá? Aquela criança que senta certinho, que se movimenta certinho, ela vai ter uma flexibilidade e uma postura muito mais centrada, tá?
E aí, quando a gente fala centrada, é quando a gente trabalha na fisioterapia dentro da avaliação postural, que a gente coloca a criança ou coloca o adulto, né, naquela, como que chama? Naquele banner, né, postural, onde a gente vai identificar como está a postura do paciente, se tem um ombro mais elevado, se tem um joelho mais elevado do que o outro. Então, quando a gente coloca aquele adulto lá, a gente vê que ele está praticamente alinhado, né? É um adulto que cresceu, na verdade, era uma criança que cresceu com uma postura boa, e aí na fase adulta ele permaneceu com a postura boa. E aí, quando a gente coloca para avaliar a postura dela, a gente vê poucas coisas de má postura, poucas deformidades posturais, tá? Diferente de quando a gente pega uma criança que que tem uma má postura por diversos fatores, tá? Que eu já disse para vocês no início. Então, essas má posturas vai gerar essas limitações, vai gerar essas deformidades, né? E aí pode gerar uma hipercifose, pode ser uma hiperlordose, tá? Ou pode ser uma escoliose. E aí a gente falou isso um pouquinho na aula passada, né? Vocês falaram sobre isso. Então, o sentar, qual é o correto do sentar, né? Saber sentar é importante, e o certo, para ser bem prático para vocês, é a gente sentar no finalzinho do osso do nosso quadril, tá? Então, se a gente pegar lá a crista ilíaca, a gente vai ter dois ossinhos no final dela, como se fosse duas proeminências, e aí a gente vai sentar em cima daquelas duas proeminências, tá? Como é que a gente sente essas duas proeminências? A gente pega aqui no finalzinho do cóccix, tá? A gente vai ter aqui o sacro, né? Aí vai ter o cóccix, que é o finalzinho. A gente joga para a lateral, a gente vai sentir dois ossinhos assim bem no bumbum mesmo, tá? Então toca lá, vai sentir dois ossinhos. Quando a gente senta em uma cadeira, a gente precisa primeiro colocar o bumbum para trás, o máximo possível, tá? Sentar em cima dos dois ossinhos, e aí a gente já cai praticamente na postura correta da coluna, tá? Então, quando a gente senta assim, jogando bem o bumbum para trás, a gente consegue já sentar na postura correta com a coluna. E aí isso vai trazer diversos benefícios, tá? Quando a gente acostuma a sentar de forma errada e a gente, a partir de um momento, decide a começar a corrigir a nossa postura, a gente vai sentir algumas dores e alguns desconfortos, tá? Isso é normal porque a nossa musculatura estava acostumada a sentar assim, né? Ou a sentar assim, e, e aí, quando a gente corrige, a gente solicita que algumas musculaturas se contraiam e outras musculaturas se alonguem, né? E esse alongamento causa. Professor? Professor? Eu acho que travou a internet dele, alguma coisa. Eu pensava que era até comigo também. Eu também. Eu acho melhor esperar, que ele deve voltar.
Oi, pessoal, voltei. A gente estava aqui, professor. O senhor foi tomar café, professor? Acho que alguém desligou meu Wi-Fi lá. Deve ter sido das crianças. As crianças hoje estão parecendo que comeram 3 litros de açúcar. É nada, só foi tomar um cafezinho e aí tá colocando a culpa nas crianças, né? Quem deras. Tô brincando. Então vamos lá, voltar. Porque eu acho que eu tava falando sozinho aqui. Aí, agora eu nem lembro o que eu tava falando, ó. Que raiva. O que aconteceu aqui, meu Deus do céu? Então, quando a gente senta certinho, eu acho que eu parei na hora que a gente tá falando lá da parte alongar e contrair. A gente contrai e precisa alongar algumas musculaturas, tá? E isso é super importante que a gente entenda isso, porque às vezes a gente vai fazer alguma correção postural e o paciente relata para a gente dor e a gente fala assim, ah, não, então para, né? Pode estar acontecendo algum problema. E talvez a dor a gente precise entender um pouquinho sobre dor, tá? Então, a dor é como? A dor é formigamento, a dor é aquela dor de incômodo, né? Então, a gente precisa entender a dor para que a gente continue o tratamento com o nosso paciente, porque senão a gente manda ele parar e aí ele volta para a postura viciosa dele, né? Porque você parou de fazer a correção postural dele, então ele vai voltar para a postura viciosa e vai voltar de novo a ter as dores, né? As deformidades da coluna, tá? Então, as posturas incorretas, elas contrariam o equilíbrio corporal e podem levar a doenças que afetam a coluna. Uma das principais causas de incapacidade física, tá? E isso pode e realmente gera muita incapacidade física nos nossos pacientes, né? Pacientes que têm diminuição de ADM, pacientes que têm desequilíbrio, tá? Por causa de má postura. Então, quando a gente fala de alinhamento vertebral, geralmente a gente utiliza dentro da físio aquela, eu acho, lá na faculdade vocês devem até ter visto, né? Aquela placa que é toda trançada, né? Que ela tem as cordinhas tanto na vertical quanto na horizontal. Então, tem várias cordinhas na horizontal e várias cordinhas na vertical. E aí forma micro quadrados, né? Aquela placa lá a gente utiliza para fazer a correção postural, né, para fazer a avaliação postural do nosso paciente com a inspeção, né? Mas tem diversas outras coisas que a gente pode utilizar. Então, tem aplicativos, tem softwares, tá, que a gente pode utilizar para realizar a correção postural e a avaliação postural do nosso paciente, tá? E aí, quando a gente fala que a coluna está alinhada, é porque a coluna segue aquela linha que está lá, tanto no aplicativo, quanto lá também na placa lá física, tá? Então, a coluna, ela possui, né? Eu acho que eu já falei isso para vocês já em alguma outra aula aí, ela possui algumas curvaturas normais, né? Então, a gente vai ter, com certeza, uma lordose cervical, uma cifose dorsal e uma lordose lombar, né? Isso é normal. Tudo que passa do normal, a gente chama de hiper, né? Então, a gente traz a hiperlordose e a hipercifose, tá? Mas nossa coluna pode ficar doente? Com certeza, tá? Então, isso pode gerar diversas deformidades, não só a hiperlordose ou a hipercifose, tá? Um paciente que tem uma hipercifose, uma hiperlordose ou uma hiperescoliose, né, uma escoliose, esse paciente, ele pode gerar deformidades adjacentes a essa escoliose, tá? Então, pode dar bico de papagaio, pode dar hérnia de disco, tá? Então pode gerar diversas artrose, tá, na coluna, pode gerar diversas coisas vinculadas a essa má postura, tá? A essa deformidade mesmo da coluna. Então a boa postura corporal depende muito da nossa atenção quando estamos fazendo alguma atividade.
Durante o dia, adotamos mais de 100 tipos diferentes de posturas, dentre elas, mais de 90% são posturas inadequadas, tá? E aí nós temos os desvios posturais, que nós temos, né? Aqui a gente tem a coluna normal na primeira imagem. Na segunda imagem já mostra uma pessoa com lordose, né? Vocês podem ver ali na região da lombar, né, que ela já está com a hiperlordose lá, e isso acomete muito mulheres, né, principalmente mulheres que possuem, como fala, né? Como é que eu diminuo a palavra? Que possuem bumbum grande, né? Então, eu não sei como é que ia falar isso de forma mais clara. Que tem o bumbum maior, tá? E aí, geralmente, elas causam essa hiperlordose, tá? Pelo peso mesmo, tá? Pelo peso da massa muscular no glúteo. Ali a gente tem uma hipercifose, tá? Na terceira imagem. Essa hipercifose pode ser causada por um crescimento exagerado, tá? Uma criança era pequena e chegou a uma certa idade, ela cresceu de uma vez, né? Houve aquele estirão de crescimento. E aí o corpo dela não se adequa a isso, ou a própria criança não se adequa, porque às vezes ela cresce de uma vez, mas os pais são pequenos, os colegas são pequenos, né? E aí ela começa a se adaptar para ficar na mesma altura das outras crianças, né? Então ela começa a ficar curvada para parecer que ela é menor, né? Para ficar mais ou menos igual às outras crianças, para que não haja bullying, né? Para as crianças não rirem dela e tudo mais. Tá? Ou pode ser gerado também pelo uso da tecnologia, tá? Pelo celular, o tablet ou o computador. Ali nós temos a escoliose. A escoliose ela pode ser gerada por uma postura ou ela pode ser também gerada também de uma forma fisiológica, tá? Então a criança ela cresce também, dá um estirão, tá? Isso quando a gente fala de escoliose, a gente tem diversas pessoas que têm escoliose congênita, né? Que ela nasce com essa predisposição a ter uma escoliose na coluna. E aí essa criança, se ela não corrigir, se os pais não corrigirem essa postura dela, ela vai crescer e vai ter diversas limitações com a escoliose, tá? Então a escoliose, dentre essas todas, ela é uma das piores porque ela gera mais dor e mais limitação para o nosso paciente. Aqui é uma imagem, tá? A imagem quando a gente faz a nossa inspeção. Aquela última imagem ali do menino tá mostrando aqui bem certinho para vocês aquele quadro que eu disse para vocês que a gente tem lá na faculdade, tá? Tem pessoas tem profissionais, né, que compram o banner, né, e aí gruda na parede. Tem profissionais que compram aquele que tem lá na faculdade, lá no laboratório de físio, e tem pessoas que utilizam aplicativos, tá? Para fazer essa avaliação. Isso daqui é um quadro clínico de cifose, tá? Então, aqui a gente consegue ver bem que o pescoço do paciente, ele anterioriza, né? O abdômen também, ele causa uma anteriorização, né? E a gente tem uma curvatura aqui, uma posteriorização aqui da parte dorsal da nossa coluna, tá? Esse paciente aqui, quando a gente corrige, né? A gente até brinca um pouquinho, né? Que, principalmente as mulheres, a gente fala assim, nossa, elas chegam pra gente e falam assim, nossa, essa postura até parece que eu não tenho nem bunda, porque a gente joga tudo pra frente, assim, aí fica parecendo que tá sem bunda, né? E aí, quando a gente faz a correção, o glúteo aparece, né? Porque a mulher joga de novo o quadril, né? Pra trás, né? E volta de novo o peito pra frente. E aí a gente devolve uma autoestima para o nosso paciente muito grande, tá? Então o paciente cresce, né, região de mama e cresce também região de glúteo, não que cresce a parte muscular, mas é porque já tem, só que você só mostrou, né, o que tinha. E aí a gente consegue desenvolver esses fatores também psicológicos através da correção postural. Aqui mostra uma imagem, tá? Isso daqui, para vocês verem, uma imagem que não é nova, né? Porque esse notebook aí é super antigo. Mas é isso daí que a gente vê hoje nas nossas crianças, né? As crianças estão paradas, sentadas dessa forma, mexendo na tecnologia, né? E a gente precisa urgentemente realizar uma correção quanto a isso, porque senão a gente vai ter crianças
que vão gerar deformidades, tá? Essa imagem aqui mostra, né, e aí, como eu disse para vocês, quem era da época aí que carregava diversos livros aí, era bem assim que a gente ia para a escola, né, principalmente quem acordava de manhã, né, já acordava cansado, com sono, e ainda tinha que levar aquele mundo velho de livro nas costas, né, já ia com aquela cara, né, já de cansado e ainda tendo que carregar o peso. Né? E isso gera vários fatores também. Então, a gente teve um crescimento altíssimo de crianças que depois, na fase adulta, adquiriram cifose ou escoliose, tá? Devido aos pesos das mochilas. Aqui é uma lordose. Aquela primeira imagem lá é um desenho, tá? Assim, mais para exagerar um pouquinho, tá? Ali na segunda imagem mostra o Donald, né? Então, geralmente a gente fala que o paciente com escoliose ou com lordose, ele é um paciente Donald, onde o bumbum dele vai lá para cima, né? Onde ele mostra o bumbum até demais e gera aquela curvatura enorme na lombar, né? Ou a gente chama de postura funkeira, né? Quem gosta de tirar aquelas fotinhas de lado, assim, ó, né? Que fica as meninas todas de lado, assim, uma do lado da outra, e aí empina o bumbum, né? Para sair na foto, bem bonitinha, com o bumbum lá em cima, né? Então, essa é uma postura característica de um paciente com lordose, né? Onde empina o bumbum lá, a coluna faz aquela curvatura todinha da lombar, né? E gera uma lordose no paciente, tá? E ali na terceira imagem é uma lordose característica, não é tão grande, mas a gente consegue ver que não tem uma correção ali adequada da coluna, tá? Então foge da linha. O aumento do peso corporal é um dos causadores também da lordose, tá? Porque como eu disse para vocês, começa a pesar, é como se fosse uma mochila, tá? Começou a pesar, o corpo da gente não consegue se adaptar àquele peso e começa a gerar deformidades na nossa coluna, tá? O próprio peso já gera deformidade na coluna, então pode gerar hérnia, pode gerar bico de papagaio, tá? Então pode gerar artrose, e aí quando você vai no ortopedista, a primeira coisa que o ortopedista pede é, você precisa emagrecer, né? Essas dores da sua coluna vão parar depois que você emagrecer. E aí é uma característica bem clara, assim, quando eles chegam para a gente na físio, e a gente precisa realizar, junto com a educação física, um projeto para emagrecimento e um projeto para fortalecimento das musculaturas da coluna. Alguém quer falar? Então, usar a mochila ou sentar na cadeira de forma errada também favorece a lordose, tá? Então, a lordose também pode ser favorecida através do peso da mochila. A escoliose é um desvio lateral da coluna, e aí mostra a imagem de como é uma escoliose, tá? Nós temos escoliose em C e nós temos escoliose em S. E todas elas vão gerar limitações na coluna. A em S é a pior, tá? Porque ela faz a curvatura da coluna do paciente dobrar 2 vezes, tá? Essa primeira imagem aqui é uma escoliose em S, ó. Ela começa reta, jogou para cá, e aí quando chega aqui depois ela joga para esquerda, né? Para voltar de novo aqui para reta, tá? Então ficou reto. Teve aqui uma curvatura para a esquerda, né? E depois a gente teve aqui mais em cima a curvatura para a direita, né? E isso daqui gera uma escoliose, né? Então a gente tem aqui, ó, a curvatura e aqui embaixo a gente tem outra curvatura, né? Isso daqui é uma escoliose em S, é bem característico, é bem visual, né? Quando a gente encontra o paciente assim. E aí a gente tem testes especiais na fisioterapia para a gente identificar quadro positivo de escoliose, tá? Que é o teste de gibosidade, né? A gente pede o paciente para juntar perninhas em pé, junta perninhas e abaixa o tronco, né? Na hora que ele abaixa, a gente identifica se tem gibosidade ou não na região aqui de escápulas, né? E aí geralmente apresenta aqui na região de escápulas do paciente. Se tiver, a gente vai notar que uma escápula está mais alta do que a outra, e aí a gente é sinal positivo para escoliose, tá?
Quando a gente levanta aquele paciente, a gente vai fazer a inspeção e a palpação daquela coluna, a gente vai identificar que há realmente a confirmação daquela escoliose. E aí nem precisa, às vezes, de raio-x ou de ressonância magnética para a gente identificar a escoliose. A gente pede isso como um exame acessório, né, para nos ajudar a verificar e avaliar mesmo como é que está aquele nível daquela escoliose, como é que está aquele nível daquela, se está, né, se é em S, se é em C, só para confirmar mesmo aquilo que a gente já fez nos nossos testes especiais. Levar a mochila em um dos ombros, por exemplo, faz com que o peso fique apenas em um lado. Isso leva a inclinamento da coluna, causando escoliose. E aí não só a mochila, tá? As meninas que gostam de usar aquelas bolsas grandonas, né, pesadas, cheias de livros, cheio de liquidificador, né, batedeira, escovinha, chapinha, as meninas botam tudo dentro da bolsa, né? E aí, quando coloca no ombro, é aquele peso terrível. E aí as meninas andam assim, né? O ombro aqui assim, porque a bolsa tá aqui, para ela não cair de tão peso, a gente eleva o ombro, né? E vai andando assim, com a bolsa. Isso daí vai gerar um fortalecimento muscular de trapézio de um lado e do outro lado vai ficar alongado, tá? E aí quando você tira a bolsa, a sua postura fica assim, tá? E aí é bem claro, na hora que a gente faz a avaliação, o paciente está bem assim na imagem, né? Ele fica bem inclinado, causando nele, por fatores externos, uma escoliose, tá? Então é hora de mudar pequenos hábitos do nosso dia a dia, né? E como é que a gente faz isso? Fazendo a correção postural. O mais adequado é que as pessoas procurem um profissional da saúde, e no caso somos nós, né, fisioterapeutas. E aí, nós vamos lá na empresa, na escola, na casa, realizar os atendimentos para correção postural, tá? Então a gente pode fazer o RPG, né, como vocês falaram na aula passada, a gente pode fazer o Pilates, né, a gente pode realizar somente a correção postural verbal, tá? A gente pode fazer a correção postural utilizando órteses, tá? Que aí a gente pode utilizar o colete, né? Tem colete que vende aí na farmácia, né? A gente pode produzir o nosso próprio colete, utilizando bandagem elástica, a gente pode utilizar utilizando bandagem rígida, tá? Então a gente pode fazer de diversas formas para fazer a correção postural, tá? Casos de crianças que estão começando a gerar cifose, né, que os ombros estão sendo anteriorizados, né, a gente precisa corrigir aquela postura. E o mais adequado é a gente utilizar órteses como a kinesiotape, que é uma técnica que tem uma bandagem elástica, né? Ela não vai causar tanta limitação para o paciente, então o paciente consegue movimentar, mas ela vai dar aquele feedback para a coluna e para a musculatura do paciente, dizendo que ele precisa ficar na posição reta, tá? A kinésio é super eficaz para isso, diferente daquelas órteses que a gente compra na farmácia, né? Aqueles coletes. Aqueles coletes eu acho bem agressivo, tá? Eu gosto de utilizá-los ou indicá-los somente em casos que estão bem graves, que a gente não consegue corrigir com a kinésio, tá? Ou a gente não consegue corrigir com a bandagem rígida. Por quê? Porque aquele colete, ele causa, né? Ele causa dor no paciente, causa limitação, o paciente às vezes não consegue nem elevar, nem fazer a abdução de braço, né, por causa do colete. O colete, ele é de pano, ele trava a sua coluna para trás e você fica com a coluna bem para trás mesmo. Aquilo lá é super ótimo para corrigir quando está bem grave, né, mas pela diminuição dos movimentos do paciente, eu prefiro utilizar outras técnicas que dê a ele maior mobilidade, tá? Então, isso tudo a gente precisa avaliar, a gente precisa fazer a nossa própria anamnese, né, a nossa própria avaliação e identificar qual é a postura correta que a gente vai utilizar, qual é a órtese que a gente vai utilizar, qual é o tratamento que a gente vai utilizar, tá? Então,
como a gente falou na aula de mobilização, a gente tem a mobilização da coluna vertebral, né? A mobilização da coluna vertebral vai dar para a gente uma técnica, né? Na verdade, é uma técnica que vai dar para a gente um aumento de uma mobilidade de vértebras ou de coluna, tá? Quando a gente pega a coluna vertebral, a gente vai mobilizar ela ao ponto de você dar mais movimento àquela coluna. Quando a gente fala de um desvio postural, uma cifose, uma lordose ou uma escoliose, a gente está falando de como se a coluna fizesse uma fundição, tá? Então, aquela vértebra fundiu naquela vértebra, elas se deformaram, tá? E aquilo ali tem toda uma gama muscular que está causando aquela deformidade. Então, vamos supor que a gente está aqui com a coluna em S, tá? Bem essa daqui. Chegou esse paciente aqui para a gente, tá? Então, a gente vem aqui fazer a nossa anamnese. A gente vem palpando aqui a coluna do paciente. E aí a gente nota que chega um momento que as vértebras começam a trocar de alinhamento, tá? Então, aqui, ó, a vértebra desalinhou. E aqui a gente tem, né, Opa, desculpa, eu desenhei errado. Aqui a gente tem o finalzinho, que é o sacro do paciente. Então, ó, vem aqui, fez a curvatura, veio aqui, fez outra curvatura até chegar à parte alinhada, tá? Quando a gente fez isso na palpação, a gente está apalpando o quê? Os processos espinhosos das vértebras, né? Então, a gente toca aqui, ó, nos processos espinhosos das vértebras, tá? Apalpou isso daqui, a gente consegue identificar se isso está alinhado ou não está alinhado, tá? Identificamos. Então, a gente começa a entender que para que haja essa curvatura, essa musculatura do lado de cá, deixa eu só trocar a cor. Vocês estão enxergando esses desenhos que eu estou fazendo ou isso só aparece só para mim? Não, aparece. Aparece, professor. Então tá. Aqui, ó, a gente está entendendo que essa musculatura do lado aqui esquerdo dessa mulher, essa musculatura aqui, ela vai estar contraída, tá? Então, é a musculatura que está contraída porque está gerando a diminuição ali, né, da curvatura, tá? Então, é como se fosse aqui, assim, ó, tá? Deixa eu desenhar aqui, ó. A curvatura formou esse C ao contrário, tá? E a musculatura que está aqui está puxando esse C para ele fechar, tá? E a musculatura que está aqui, ela está alongada, porque ela não tem força o suficiente para puxar essa coluna de volta para a reta, tá? Então, essa musculatura aqui está contraindo, essa musculatura de cá está alongada. Aqui, essa musculatura está contraída, essa musculatura de cá está alongada. Então, se a gente entender esse processo de que aonde está o C, né? Aonde está aqui o C, essa musculatura de cá, ela está contraída e essa daqui está alongada, a gente consegue trabalhar isso na fisioterapia com mobilizações e com alongamentos e fortalecimento. Alguém ia falar alguma coisa? Tranquilo? Professor, não, vou falar agora. Isso aí somente o RPG? Ou como o senhor está falando aí, sem ser o RPG também pode ou não? Nesse caso aí de uma pessoa que tem escoliose, que tem na hiperlombar, hiper ou hipo, nesse caso é somente a educação postural? Ou não? Não. A gente consegue trabalhar com a cinésio. A gente consegue trabalhar com esse paciente sem precisar fazer RPG. Tá? O RPG é uma técnica de correção postural, né? Assim como o Pilates, assim como... Mas a gente tem dentro da fisioterapia pura mesmo, a cinésio, a gente consegue realizar essa correção postural do paciente. Tá? Então, quando que eu vou usar Não RPG? precisa fazer RPG. Então, quando que eu vou usar o RPG? Se ele é uma educação postural, eu pensava que ele servia específico só para isso, entendeu? Só para essa área. Assim, o RPG ele é uma técnica que também vai fazer isso. Não quer dizer que a gente não utilize o RPG, tá? Mas, por exemplo, os médicos, eles
quando o paciente chega assim, ele indica 10 sessões de RPG, né? Porque é a técnica que realmente trabalha com a correção postural, né? Mas a gente consegue na fisioterapia, tô falando assim, só porque o RPG, ele é uma especialização que você precisa fazer para você ser apto a realizar o RPG, tá? Entendi. Mas assim, eu sou só fisioterapeuta, eu posso fazer correção postural? Pode, tá? Porque você sabe que na cinesioterapia você também consegue fazer as mesmas coisas que, na verdade, dá o mesmo resultado que o RPG dá também para o paciente, tá? Então, são Aí, técnicas entendi. diferentes, mas fazem o mesmo resultado. E os exercícios de cinesioterapia faria com que essa coluna espinhal ela voltasse e ficasse retinho do jeito que é para ficar, ou ela ajuda? Não, ele ajuda, né? Até chegar um ponto que vai ficar bem bacana, tá? Assim, não vai ficar 100% alinhado, porque eu acho que praticamente ninguém é 100% alinhado, tá? Até a pessoa mais retinha não é 100% alinhada. Mas vai dar para o paciente diminuição de dor, né? Vai dar para ele melhora, né, da mobilidade articular dele, da ADM dele, e isso para ele vai ser um ganho super, super bacana. Entendi. Os exercícios de cinesioterapia voltados para essa área, para tratar essa escoliose, são parecidos com os exercícios voltados do RPG? Tem alguma diferença? Então, Porque todos vão assim, ter quase o mesmo objetivo, né? quando a gente tá com esse C aqui, deixa eu pegar a borracha. Gente, eu tô amando isso aqui agora. Eu não preciso mais do pente, eu nem sabia que tinha isso aqui, gente. Eu fui descobrir isso ontem. Então, ó, quando a gente tá com... Vou botar aqui pra caneta. Quando a gente entende que a coluna, por exemplo, no caso dessa mulher aqui, né, ela fez um C bem aqui, ó, tá? A gente entende que essa musculatura do lado de cá, é a musculatura afetada, ela está contraída, tá? Então, a musculatura que está contraída, e essa musculatura do lado de cá é a musculatura que está relaxada, a gente entende claramente o que a gente precisa fazer. Então, nesse caso aí, Larissa, se você pega um paciente com essa escoliose aí, o que você faria nesse caso aí? Para você corrigir como exercício, assim, bem claro. Professor, não deixa nervosa, não. Eu que tô fazendo as perguntas. Eu só tenho que responder. Ha! E aí? Professor, eu tenho que fazer algum exercício para poder alongar a parte contraída. Não sei qual exercício, mas não sei. Isso aí, começou certo. O que a gente faz? A gente alonga o que está contraído e a gente fortalece o que está Fortalece. alongado, tá? Entendi. Então, aqui nesse caso, a gente vai alongar o que tiver contraído e vai fortalecer o outro lado. Quando a gente entende isso, que um lado está vou escrever aqui relaxado, isso aqui? Nada a ver. Um lado tá alongado e o outro lado está contraído, a gente precisa fazer o contrário. Então, o que está contraído a gente alonga e o que está alongado a gente fortalece, tá? Por quê? Se ele tivesse forte esse lado daqui, ele não deixaria esse lado daqui realizar essa curvatura, tá? Então, a gente precisa fortalecer essa musculatura que está alongada e precisa alongar essa musculatura que está contraída. E isso a gente consegue fazer utilizando aqueles exercícios, né, que o paciente fica de 4 e aí coloca um braço para frente, tipo de super-homem, coloca um braço para frente e alonga, né? Aquilo lá a gente alonga a coluna. A gente consegue alongar a coluna em cima da bola, né? A bola suíça. A gente consegue fortalecer a coluna lateral em cima da bola, tá? Então a gente consegue utilizar diversos exercícios e aí vai da sua imaginação e vai da sua criatividade para você utilizar os exercícios de fortalecimento e alongamento para aquela coluna, desde que você saiba que o local... Oi. No caso da hipercifose. Então, a hipercifose, Maria, ela já é diferente, né? A hipercifose, ela não tem esse C aqui da escoliose,
né? A gente não vê isso daqui de vista posterior, a gente não vê esse fator. Na hipercifose, geralmente a gente identifica de vista lateral, né? O paciente vai estar vista lateral. Deixa eu pegar aqui, hipercifose. Aqui. A gente consegue identificar a hipercifose aqui em vista lateral. O que a gente precisa fazer aqui na hipercifose, né? Nesse caso. Aí aqui já é mais correção mesmo. Então a gente precisa pegar o ombro, jogar o ombro para trás, tá? Pegar tronco, né, pelve aqui do paciente, também jogar a pelve para trás, tá? E aí fazer fortalecimento de qual musculatura? Qual musculatura que dá para a gente a condição da gente ficar ereto? Esqueci aqui. Não é abdominal. Isso, é o reto abdominal. Né? E aí aqui, ó, fortalecer o reto abdominal, tá, do paciente. Porque aí a gente fortalece isso daqui, ele vai gerar, né, fortalecimento de abdômen vai gerar estabilidade de tronco, né? A gente pode fortalecer também a musculatura dorsal aqui, ó, tá? Então a gente fortalece toda essa parte aqui de estrutura, porque se ele tá naquela posição para frente, ele não tem força nenhuma muscular, principalmente de abdômen, tá? Vocês pegam, tanto que vocês vão ver que essas pessoas, eles têm até uma barriguinha até um pouco mais flácida e um pouquinho maior, porque ele não tem força abdominal, né? Então a gente precisa fortalecer abdômen, fortalecer a musculatura dorsal, tá? A gente vai dar para esse paciente força aqui em tronco e com as órteses, né, e a correção postural, a gente consegue corrigir essa parte aqui de ombro, consegue corrigir a parte também de quadril, tá? E isso daqui vai ser percepção mesmo visual. Então, o ideal é sempre realizar essa correção de frente a um espelho, colocar o paciente em frente ao espelho e falar, olha, já coloca o ombro para trás, vamos lá, pescoço para trás, agora, quadril para trás também. Então, segura essa postura. Conta aí, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele começa a se ver, e aí você coloca ele de vista lateral, ele começa a se ver e começa a gerar uma percepção visual para ele. E aí ele começa a gostar daquela postura, porque é uma postura que fica bem mais bonita do que aquela postura jogada para frente, assim, né? Aquela postura desleixada, que a gente chama, né? E aí ele começa a se autocorrigir, né? E é isso que a gente precisa causar no nosso paciente, principalmente quando a gente faz a avaliação postural, dele se autocorrigir todas as vezes, né? Para que ele não se acostume. Professor, mas aí nesse caso, para poder fazer, o senhor me respondeu, mas aí faltou um pedacinho. A respeito, o senhor já fez RPG? O senhor conhece todas as áreas da RPG? Então, os exercícios voltados da cinesioterapia, que é o que a gente vai aplicar. Por exemplo, eu não quero fazer RPG. E aí eu vou pego um paciente dessa forma e vou utilizar a cinesioterapia para o tratamento dele. Nesse caso, os exercícios, qual a diferença do RPG para o de cinesioterapia? Os exercícios voltados, tem um que é melhor do que o outro? Eles são parecidos, sendo que os dois têm o mesmo objetivo? O fato de eu atuar com RPG é só porque eu teria um curso especializado? Como é que é isso? Não, assim, o RPG, ele tem técnicas específicas do RPG, né? Então, o RPG ele não trabalha com peso, né? Com fortalecimento. Então, você não pega pezinho, nada. Você trabalha no RPG com a fixação da postura, tá? Então, você deita naquela maca, né? O fisioterapeuta, ele vai pedir para você realizar algumas posturas, ou ele próprio vai realizar a postura e vai deixar você naquela postura, e você fica lá cerca de 1 hora naquela postura estável, né? Então, ele começa a gradualmente aumentar a dificuldade de você ficar naquela postura, e aí a gente faz tipo assim, ó, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Ó, a gente tem o menininho deitado, né? Então aqui ele vai ter aqui a cabecinha dele, tá? Não deu certo porque o mouse aqui deu uma tremida. Então vai estar a coluna dele aqui, ó, na maca, e aí chega o momento que esse paciente, por exemplo, ele tá com uma hiperlordose, tá? Então a hiperlordose tá assim, e ele tá assim. Quando o terapeuta coloca esse paciente na maca, ele tem uma técnica que a gente coloca a mão
clica na tela aí quem não tá me vendo, tá? Que eu vou mostrar. Que você coloca a mão assim, segura no cóccix do paciente, tá? No quadril, o cóccix do paciente deita bem aqui em cima da sua mão. Você enfia a mão por baixo, assim, da bunda do paciente mesmo, tá? O paciente deitado, com as pernas em flexão. Você pede para ele levantar o bumbum, coloca a mão em cima, no cóccix do paciente, pede para ele deitar. Aí ele solta todo o peso dele em cima da sua mão. Com a outra mão, a gente vai segurar aqui na pelve do paciente, tá? E vai realizar aqui uma rotação da pelve, tá? Então, essa pelve que está gerando essa pelordose, ela vai estar assim, tá? E aí a coluna aqui em cima está gerando a hipelordose. Vocês estão conseguindo visualizar o que eu estou mostrando? Mais ou menos. Eu tô sim. Eu acho que o senhor já fez E até aí, esse ó, exercício uma vez. eu já fiz para vocês lá também na sala. E aí vocês vão segurar em cima, pedir para o paciente inspirar. Na expiração, você vai lá e coloca a pelve dele retinha, tá? E aí, esse paciente não pode tirar essa pelve em contato com a maca. Aí vocês vão ver que aquele buraco que essa hipelordose aqui gerou no paciente vai sumir, vai diminuir, né? Aquele buraco que vai estar aquela hipelordose lá entre a maca e o seu corpo, assim. Às vezes dá para passar até a mão, assim, no buraco que a hipelordose gera, tá? Então, quando a gente faz essa rotação de pelve, a gente pega a coluna do paciente e alinha ela, tá? E esse alinhamento a gente vai estar causando para esse paciente o alongamento daquela região que estava contraída, né? Vamos deixar nessa postura lá uns 30, 40 minutos. E aí aquele paciente vai gerar uma dor assim insuportável, porque você pegou uma postura que estava legal para o corpo dele e alinhou aquela postura, colocou aquela postura contra a parede, né? Então falou assim, opa, não é assim que eu quero que você fique, é assim. Aí a postura a musculatura está contraída, ela precisa alongar, e a outra precisa fortalecer porque você tirou daquele alongamento que ela estava acostumada, né? E aí ali ela fortalece com a ação da gravidade, tá? Com isso, o terapeuta começa a aumentar as posturas e aí ele faz isso elevando perna ou então elevando o braço. Os braços ficam assim, parecendo o Cristo, o Redentor. E aí, aos poucos, ele começa a elevar o braço. Quando ele começa a elevar o braço, o intuito da sua coluna, se vocês fizerem isso aí sentado, senta retinho, tá? E aí vocês colocam o braço assim em 90 graus. E aí, aos poucos, vocês começam a elevar o braço. Vocês vão perceber que a coluna de vocês vai começar a curvar para cima, tá? O seu tronco vai começar a curvar para cima para que você consiga elevar o braço até chegar lá em cima. E aí, essa curvatura é o que a gente não pode. E aí, todo momento no RPG, ele fala: encosta a coluna na maca, coluna na maca, força a coluna na maca, força a coluna na maca. Aí ele vai lá de novo no seu quadril e alinha quadril de novo. Força a coluna na maca, força a coluna na maca. E aí acaba que força um alongamento de uma postura, e aí a gente consegue trazer os benefícios do RPG. Diferente da cinésio, que a cinésio a gente já vai trabalhar mais com o fortalecimento e o alongamento já direto mesmo de uma coluna, da musculatura. Obrigada, professor. Entendeu? Entendi. Só não faz pergunta. Daqui a pouco. Então, aqui tem algumas posturas, tá? Que a gente acostuma fazer e a gente faz diariamente. Ali é uma postura na escola, né? E a gente costuma muito debruçar em cima da mesa para escrever, né? Então, corrigir isso, tá? A postura certa ao sentar em frente ao computador. A primeira é a melhor, né? É a mais legal, mas só que é ruim, tá? Ali o peso, né? Mochila pesada incomoda muita gente. Mochilas baixas incomoda muito mais, tá? Então, tem gente que, além de carregar muito peso, ainda carrega o peso lá na coxa, né? E aí era uma modinha de antigamente, eu acho que hoje ainda tem essa modinha,
né, de colocar a mochila e soltar a alça dela até lá embaixo, né? A mochila fica quase lá no calcanhar da pessoa e ela andando com a mochila assim, meio que arrastando, né? É uma característica que não se perdeu ainda, né? O uso de mochila ali, ó, mostra para vocês como é que cada mochila, né? Se ela ficar muito embaixo, ela pode causar uma hiperlordose. Se ela ficar muito em cima, uma hipercifose. E se ela ficar em um ombro só, ela pode causar uma escoliose, tá? O ideal é que ela tenha o peso ideal, né? Que não seja tão pesada em comparação ao seu peso, né? Às vezes a criança carrega uma mochila bem mais pesada que o próprio peso dela. Ou então o ideal mesmo é que seja mochila de rodinha, tá? Esse daí é o jeito certo de carregar a mochila. Isso daqui, ó, tem algumas mochilas, isso aqui é bem interessante de mostrar para vocês, que tem algumas mochilas que ela tem esse prendedor aqui de tronco, tá? Que ela vem aqui, prende bem aqui no tronco, às vezes prende até aqui em cima também. Isso é bacana porque dá uma estabilidade de tronco bem legal, é como se fosse aquele colete que aqueles trabalhadores que carregam muito peso utiliza, porque trava aqui o tronco do paciente e aí ele fica bem retinho para segurar a mochila, tá? Essa mochila que tem esses prendedores de tronco são bem legais. Ali é o jeito certo, ali é o jeito errado. Errado é certo, sim e não. Carregar peso, né? Isso daqui, eu acho que a gente já falou sobre isso também, qual é a forma certa da gente carregar algum peso, nunca daquela forma ali, sempre abaixar para carregar o peso, tá? E aqui são algumas imagenzinhas só para mesmo de correção. Ninguém faz isso, né? Isso é só a imagem mesmo, né? Ninguém anda desse jeito aí. Exercícios de alongamentos são ótimos, tá? Então, por isso que algumas pessoas elas sugerem que a gente realize diariamente, tá? Passou 20 minutinhos trabalhando sentado, né? Levante, faça um alongamento, né? Alongue a sua musculatura para que a sua musculatura não se acostume com a postura errada, tá? Aqui a gente já começa a perceber, ó, se vocês olharem só nesse alongamento, a gente começa a perceber que, por exemplo, essa criancinha aqui, ó, essa e essa daqui, elas não têm uma boa flexibilidade de musculatura de tronco, tá? Porque olha aqui, ó, na hora que ela leva lá em cima, olha o que acontece com o tronco dela. Ela faz uma hiperlordose, né? Olha a outra aqui, uma hiperlordose, tá? Então ela precisa que a musculatura do tronco dela contraia para que ela consiga elevar o braço, tá? E isso daqui não é o ideal, tá? O ideal é como essa criança aqui, ó. Tá? Vocês podem ver, ela consegue elevar e aqui não tem uma curvatura tão exagerada da coluna, né? Então, isso daqui não é o certo, tá? Nesse caso aqui, possivelmente é uma criança que já tem alguma deformidade postural e a gente precisa converter isso daqui na físio, tá? E esse é o nosso papel. Como é que a gente vê isso? Inspeção, tá? É anamnese. Olha, olhou, você já viu, opa, aqui, ó, tá errado aqui, vamos corrigir, né? E aí a gente vai lá e corrige essa criança antes que gere uma deformidade muito maior, tá? Aqui é uma sessão de alongamento numa escola, tá? Isso daqui é raro de acontecer nas escolas, né? Então, o ideal é que isso aconteça todos os dias, tá? Mas é raro que isso aconteça. Mudar hábitos e posturas não é nada fácil, porém preciso dar o primeiro passo, né? Sempre o primeiro passo. Quem suporta o peso do corpo é a coluna, por isso, quanto mais pesado for o indivíduo, maior será o trabalho da coluna. Então, também, né, ser gordinho também não é ideal. Portanto, uma boa alimentação e a prática de exercícios físicos é um bem necessário para a saúde da coluna. Boa postura mais boa alimentação é uma ótima qualidade de vida, tá? Quando a gente coloca aqui qualidade de vida, a gente fala de definição aqui muscular, de uma definição de diminuição de dor,
tá? Porque qualidade de vida, ela traz ela tem diversos significados, tá? Então, pode ser que talvez um paciente que tem uma deformidade, ele entenda aquela deformidade como qualidade de vida, tá? Então, essa definição aqui, ela é bem ampla. Mas quando a gente fala essa ótima qualidade de vida aqui, eu quero falar para vocês de diminuição de dor, diminuição de limitação, tá? Aumento de ADM, tá? Aumento de mobilidade articular, e aí é um paciente que vai ter uma melhora muito grande, tá? Então, mãos à obra. E o que eu quero que vocês façam, tá? Tem um aplicativo que vocês vão baixar no celular de vocês. Ele é gratuito, tá? Chama PhysioCode Posture. Ele é um aplicativo bem legal. E aí eu vou ver, deixa eu tirar aqui os slides. Se vocês quiserem tirar foto aí desse slide, que eu vou tirar ele da tela. Vou anotar o nome, tá? E depois, qualquer coisa, a Larissa manda lá também, lá no grupo, lá, para vocês. Tá? Ele chama PhysioCode Posture. Deixa eu mostrar aqui agora. Vocês estão me vendo grandão? Ou tá me vendo ainda pequenininho? Sim, grande. Então, Tá grande, professor. deixa eu mostrar aqui para vocês ele. Ele é esse aplicativo aqui, ó. Não sei se vai dar para ver por causa da claridade da tela. Deixa eu diminuir. Não dá para ver. Ó, aqui, esse aplicativo, ele tem aqui, aqui vocês vão colocar, né, o nome de vocês, o e-mail e uma senha. Aí vocês vão ter acesso ao aplicativo, tá? Aqui essa é a página... Não dá para ver, não. Dá para ver, não? É porque tá muito lateral. É gratuito, professor? Ele é gratuito. Tá? Aí, ó, depois eu mando lá para vocês o print, só para eu mostrar para vocês. Aí aqui vai ter uma câmerazinha, vocês vão clicar nessa câmerazinha, ele vai abrir a câmera com um quadrado, tá? Então, vocês podem aqui tem do lado aqui a telinha, que vocês podem clicar aqui, ó, e aí ele vai virar um tanto de quadriculadozinho, ó. Esse quadriculadozinho é onde você vai colocar a pessoa, tá? E aí você vai tirar a foto. Para você tirar a foto, a bolinha aqui do centro, onde você clica, ela precisa ficar no verde, tá? Então, você precisa alinhar o seu celular na pessoa certinha para que essa bolinha aqui fique no verde, tá? Aqui do lado da bolinha aqui vai ter uma bolinha vermelhinha pequenininha. Vocês vão clicar nela, ela vai aparecer uma linha no meio, assim, ó. Uma linha no meio desses quadradinhos. É onde você vai alinhar o seu paciente. Então, você vai pegar uma pessoa aí de sua casa, tá? E aí, o ideal é que seja um menino, tá? Mas se for menina, pode colocar um topper, tá? Você tira a blusa, deixa só com topper e um short menorzinho, tá? Um short mais curto. E aí, vocês vão colocar essa paciente aqui nesse centro. Então, essa linha do meio, você vai colocar bem no nariz bem no nariz aqui, tá? Do paciente. E aí vocês vão trazer essa bolinha aqui até o verdinho. Na hora de ficar verdinho, vocês tiram a foto. Tirou a foto, ele vai aparecer para vocês. Deixa eu ver se eu consigo tirar uma foto aqui só para mostrar. Aqui, ó. Eu tirei a foto ali do guarda-roupa. Aí ele vai começar a aparecer aqui para vocês. Vista anterior, vista posterior, vista lateral esquerda sentada, vista lateral direita, vista lateral sentada direita. Tá? Então, vamos supor que você tirou de vista anterior. Então, tirou de frente, você vai clicar aqui, ele vai abrir para você e vai mostrar para você como é que está a postura dessa pessoa, tá? Se está alinhada ou não está alinhada. E aí você pode clicar aqui em resultados. Clicou em resultados, vai aparecer todos os resultados, ó. Tá alinhado a cabeça, o ombro tá alinhado, o braço direito tá alinhado, o braço esquerdo tá alinhado, a pelve tá alinhada,
o joelho direito está alinhado, o joelho esquerdo está alinhado, tá? Aí, no caso, vai aparecer para você o seu paciente, né? O seu irmão, sua tia, sua avó, né? Cachorro. Vai aparecer para você como é que ele tá? Se ele tá alinhado ou se ele não tá alinhado. E aí eu quero que vocês façam isso em uma pessoa, tá? E aí eu quero que vocês tirem a vista anterior, a vista lateral, direita e esquerda, e a vista posterior. E aí eu quero que vocês salvem esse resultado, tá? Vocês conseguem depois salvar o resultado aqui em cima, ó. Ele tem que salvar, tá? Você salva esse resultado e aí vocês me mandem o resultado com com o seu tratamento, tá? Então vamos supor, vista anterior, qual foi o resultado? Cabeça alinhada, ombro direito desalinhado. Então, qual é o seu trabalho? O que você vai fazer para alinhar aquele ombro dele? Vou realizar alongamento, vou realizar fortalecimento muscular de trapézio, vou realizar um pilates, vou realizar uma mobilização articular de cabeça de húmero, tá? Então, você vai colocar na frente, em todos os locais que tiver desalinhado, você vai colocar na frente o seu tratamento, tá? E os locais que não tiverem desalinhado, vocês vão colocar tratamentos preventivos para que não haja desalinhamento daquilo que está alinhado, tá? Então, vamos supor, os ombros estão alinhados? Estão. Então, o que você vai fazer como forma preventiva para permanecer aquele alinhamento de ombro? Entenderam? Então, onde tiver patologia, vocês vão tratar, e onde não tiver patologia, vocês vão trazer o tratamento preventivo. Arthur, e quem não tiver ninguém em casa, tem como colocar temporizador nesse aplicativo para fazer você mesmo? Porque eu, por exemplo, moro sozinha, não tem ninguém em casa. Verdade. Eu não sei se ele tem como você tirar a própria foto, Jéssica. Deixa eu ver. Eu acho que você... Mas não, ele não tem temporizador, não. Mas pode carregar foto, tipo uma foto que você já... Pode carregar foto. Então, você consegue então tirar uma fácil, foto tira na sua. câmera e carrega lá. Uhum. Tem a opção aqui, na hora que você vai tirar a foto, a opçãozinha aqui do lado, aqui, esse azulzinho clarinho, que você clica, ele abre as fotos. Aí você pode selecionar a sua galeria, uma foto sua, e colocar lá, tá? Ou pode até pegar uma foto da internet também, se você não quiser tirar uma foto sua. Ah, sim, tá bom, então. Obrigada, Arthur. Tá? E carregar nele. E aí eu quero os dois, porque eu tenho certeza que vocês vão pedir. Se eu pedisse só a patologia, eu tinha certeza, eu tenho certeza absoluta que vocês iam pedir para a pessoa ficar mais reta possível para vocês não precisarem escrever nenhum tipo de tratamento. Como é que você adivinhou? Você adivinhou, professor? Eu Porque ia vocês pegar um são bem mesmo. tudo salto, mala, bem vocês são tranquilo. tudo mala. Professor, então a gente Não fica vai. reto, alinha o ombro aí para não dar erro, para não dar erro. Nossa, coitado dos Tô meninos ligado, aqui em casa. Porque você já foi Tô aluno, ligado, né, professor? sei. Você sabe. Ele já foi aluno, ele sabe os truques tudo. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, a gente só vai te enviar o resultado e o tratamento para os que estiverem desalinhados e o tratamento preventivo para os que estiverem já alinhados. Não é para... E vai ter que enviar o resultado também. Não precisa enviar foto. É só o resultado que deu. Entendi, porque é a partir desse resultado que eu vou fazer o tratamento preventivo e o outro. Mas se você, assim, o legal seria assim, vocês colocarem fizerem um arquivo, né, no Word, né? Então a gente vai colocar assim, quer ver? Deixa eu colocar aqui um Word aqui para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer.
Peraí. Então, ó, aqui no Word. Então, a gente vai colocar aqui primeiro, né? O nome. Aí, a turma. O turno. Deixa eu colocar aqui do lado aqui, então. Eu vou fazer essa imagem, esse Word aqui, e aí eu mando ele para vocês lá no grupo, porque aí vocês utilizam ele, tá? Vocês utilizam ele, porque aí fica mais fácil. Olha, agora a Rosa. Gente, vocês viram lá que vai ter um simpósio tratando sobre a saúde mental, gente? Eu vi, professor, precisa pessoas que não são da Anhanguera podem ver ou não? Pode, aberto para todo mundo. Entendi. professor, E o aí já foi certificado aberto as de- vagas? Já tá lá o site de inscrição, já pode escrever. Tá bom. Aonde? Eu nem vi. Eu mandei E, lá. professor, A Larissa mandou no grupo, eu acho. Oi. Eu mandei e o não, porque eu tô te certificado perguntando. desse último que Vou a mandar. gente teve? Oi, senhora. O certificado do último que a gente teve sobre o quadril. Chegou no e-mail de vocês. Ah, O meu não chegou, não, Arthur. Olha aí. Genivane. Certeza? Certeza. Você não cadastrou o e-mail errado lá, não? Não, pelo que eu vi, estava certinho. Inclusive, para mim entrar, teve até uma certa dificuldade, porque eu fiz direitinho, gerou o papel para imprimir tudo com a inscrição. Só que quando foi no dia para entrar, eu pedi ajuda até da Karina. Karine, ela me ajudou, mas não chegou nada no meu e-mail, não. Então, é por isso. Então, você colocou o e-mail errado. Porque eu mandei o link por e-mail para vocês entrarem. E aí, como você não recebeu, você deve ter colocado... Porque voltou. Teve uns e-mails meus que voltaram. Eu não vi de quem foi os e-mails que voltaram. Você deve ter colocado seu e-mail errado. Aí, na hora que enviou o certificado, ele foi para o e-mail errado também. Aí não Agora, foi enviado. como é que eu faço? Eu vou ter que ver lá no site se dá para corrigir, se eu consigo fazer alguma coisa. Tá bom. Professor, só para eu ajeitar aqui certinho para poder colocar no grupo. A foto que a gente vai tirar, ela pode ser de vista anterior, posterior e lateral, é que você falou? É algum dos três ou é os três? Eu quero os três. Qualquer um dos três. Tá. Então, você vai colocar aqui, ó, imagem anterior. Aí vai colocar imagem posterior. Imagem lateral esquerda. Imagem lateral direita. professor, acho que vou fazer a mesma pergunta que eu não entendi. Assim, a gente vai tirar só uma foto ou vai ter que tirar assim dos 4 lados? Dos 4 lados, tá? São 4 fotos. E aí cada foto vai gerar um resultado para você, tá? Vocês vão colar aqui a imagem que vocês tiraram, e aí se vocês não conseguirem salvar a imagem, vocês podem tirar o print da tela, tá? Do celular, e colar aqui a imagem. Então, vamos supor, tirei a foto anterior, já printo a tela e salvo aquela imagem aqui já na vista anterior. Imagem posterior, printo a tela e salvo aqui, tá? E aí depois vocês vão vir com os resultados. Aí vem aqui com os resultados delas, tá? Logo abaixo. E aí aqui a gente vai fazer, para cada resultado, você vai fazer os tratamentos. Vai mostrar o resultado 1, tá? Que é da vista anterior. Então, vou colocar 1 aqui na frente para entender. 2.
aqui 3 e aqui 4. Então, resultado 1, aí vem tratamento. Tratamento preventivo para quando estiver alinhado. E tratamento corretivo para quando estiver desalinhado. E pode usar qualquer uma das coisas, pode ser hidro, pilates, RPG. Pode, tá? Mas aí não coloca só, tipo assim, RPG. Porque senão, aí vocês vão colocar RPG em tudo, e eu tô ligado também que vocês estão mala nisso. Então, se fosse para colocar um exemplo, RPG, dentro do parênteses eu posso colocar um exercício do RPG. Aí o senhor conta. Por favor, né? Por favor, porque senão você vai colocar lá assim tudo, senão vai colocar no desalinhar tudo RPG, 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 RPG. Eu vou fazer um chaves assim ao redor, englobando tudo e colocar RPG. Que for utilizada, Oi? o senhor quer o nome da técnica que for utilizada e qual é a especificidade da técnica? Ou você se chama RPG Aí no eu quero, nome da técnica que for utilizada? quero assim, ó, tipo, que vocês utilizem o mínimo de técnicas que vocês não saibam. Tipo RPG. RPG é uma técnica que vocês não sabem. Eu quero que vocês utilizem o que vocês sabem, tipo cinesioterapia, mobilização articular, tá? Então, é aquilo que a gente já estudou, para que senão fica parecendo que vocês estão fazendo uma coisa que aí vocês vão tratar como essa pessoa se vocês não sabem tratar. Aquela técnica lá. Você vai mandar esse negócio aí para nós? Como. Vou mandar. E Não? aí, resultado 4 e acabou, tá? Aí fez o tratamento preventivo para quando estiver alinhado e o tratamento corretivo para quando estiver desalinhado. Aqui onde está resultado 4, vocês vão colocar a imagem do resultado e logo embaixo vocês vão escrever o tratamento deles, tá? Tá ótimo. Para entregar quando, professor? Até hoje? Até o final do dia? Como é que é? Não, para a próxima aula, dia 27. Tá bom. O senhor vai enviar no WhatsApp ou no e-mail? Vou salvar aqui e vou mandar agora lá no WhatsApp da turma. Tá ótimo. Então, pronto. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, prof, tchau. Além da Maria, Genivânia, Larissa e Jéssica e Douglas, o restante estão me assistindo ou estão dormindo? Assistindo. Ah, professor. Tô brincando, professor. Tô ouvindo. Professor, a Karine colocou uma pergunta aqui no grupo. Já aproveita e responde aqui para todo mundo ouvir. Professor, então você quer 2 imagens, uma antes e outra depois, e é para a gente aplicar as técnicas? Uma antes? Como assim, uma antes e uma depois? Não precisa colocar o depois, não. Aí, assim, o ideal é que vocês comecem a ver, a entender essa parte de desalinhar, né? Que vocês podem, que a pessoa está desalinhada e o que você pode fazer para tratar ela. E aí, se vocês quiserem, vocês podem até tratar. Se for a irmã de vocês, a mãe, o tio, o primo, vocês podem até tratar a pessoa, né? Para vocês verem depois o resultado do seu tratamento. Era isso, mais ou menos, que ela perguntou? Acredito que sim.
Para aplicar as técnicas, eu acho que não tem esse negócio de um antes ou depois. É para tirar foto da vista posterior, lateral, direita, lateral esquerda. Esses trem aqui, E né? anterior. Anterior, posterior, lateral É. esquerda, lateral direita. E fazer o tratamento Uhum. preventivo e o tratamento dos que tá desalinhado. Usando técnica, tudo, né? Só isso. Uhum. Tá. Aí você só coloca lá no grupo lá, para poder ficar E aí vocês completinho. vocês vão mandar isso pro meu e-mail, tá? Tá. Já coloca o seu e-mail também no grupo, professor, quando o senhor enviar o Word. Tá bom. Ou coloca o e-mail na folha. Você já salvou, professor, o É mesmo, PDF? professor, só pode enviar até no próprio PDF, que a gente só copia e cola lá. Eu vou colocar aqui agora, no Word. Vou colocar acima do nome de vocês. É maio. Professor, no meu caso, eu queria fazer e imprimir para deixar uma parte aqui comigo. Eu posso fazer isso antes de te enviar? Pode. Vocês podem, porque depois o arquivo é de vocês, né? E aí vocês podem utilizar o aplicativo também depois. Aí é de vocês, Ah, tá bem, obrigada. tá? Porque isso daí acaba que se torna até assim, a gente está até meio que montando uma ficha de anamnese, né? A gente de avaliação postural, a gente tem a imagem da pessoa, a gente tem o resultado daquilo, então a gente entende que se a gente realizar aquele tratamento lá, na próxima sessão, quando a gente fizer de novo a avaliação, ou pulou 3 sessões, 4 sessões, aí fica a definição de você, vamos supor, eu quero tratar e fazer 5 sessões de tratamento, né? E aí na quinta sessão eu vou fazer a avaliação de novo. Na hora que você fizer a avaliação, você vai comparar com essa avaliação que você tem, que é a primeira. E aí você vai ver, olha, ó, melhorou o ombro. Olha aqui, ó, alinhou o quadril, tá? E aí, ou então você fala, ó, putz, desalinhou mais ainda, tá tudo errado. Meu Deus do céu, o que que eu fiz? Né? Porque você fez o tratamento errado, né? E aí é o momento que a gente troca todo o tratamento, mas a gente não fala para o paciente também que a gente piorou a vida dele, né? Então, a gente vai lá, corrige, arruma o tratamento, então, porque a gente está fazendo errado, tá? E aí é por isso que eu quero que vocês façam e me mandem, porque eu quero ver mesmo a percepção de vocês. Qual a percepção que vocês têm de tratamento? Então, é por isso que eu falei, para vocês não colocarem técnica, porque eu sei que o dedo coça para a gente escrever lá no Google assim, né? Técnica de tratamento, né? O dedo coça. E aí o Google vai lá e dá lá Mulligan, Maitland, osteopatia, quiropraxia, né? Que são técnicas que você não sabe o que é, né? Então, não coloque isso, porque senão a gente não vai saber eu não vou conseguir saber se você realmente vai conseguir tratar um paciente, se chegar um paciente hoje, vamos levar vocês hoje para fazer uma avaliação postural numa escola. Vocês vão conseguir tratar aquelas crianças lá que tiverem com limitação, com Maitland, Mulligan, não vão. Então, a gente precisa colocar coisas que definitivamente a gente consiga utilizar e que a gente saiba. Vamos supor, uma cinésio. Eu quero fazer um alongamento com a bola suíça. Isso vocês sabem fazer? Sabe. Eu quero fazer um alongamento utilizando um cabo de vassoura. Isso você sabe fazer? Sabe. Eu quero fazer um fortalecimento utilizando um pezinho. Isso vocês sabem fazer? Sabe. Agora, técnicas de RPG, de Mulligan, a não ser que vocês tenham estudado, né, a técnica e tudo mais, e que não seja uma técnica complicada, tá? A gente tente colocar o máximo possível da realidade, para que eu consiga ver se vocês realmente entenderam o que a gente quer falar, né, sobre a terapia manual, e conseguir dar esse feedback, tá? E aí eu vou dar a pontuação restante que eu tiver no AVA. Então, a gente fez aquele trabalho valendo 600 pontos, né? E aí eu tenho mais, eu acho que eu tenho 1.500, eu tenho acho que 900 pontos ainda para dar para vocês.
E aí esse trabalho vai valer esses 900 pontos, tá? Tá bom. Façam ele com carinho, com atenção. Não deixe para fazer na última hora, tá? Não deixe para fazer na terça-feira à noite, para não sair uma coisa ruim, tá? Para não sair uma coisa meia boca. E aí eu até fico um pouco triste quando alguém posta assim, um negócio assim, formei em 2020, né? E aí tá lá o tijolo torto, ou então tá lá o ralo do banheiro lá em cima, né? E isso depende de vocês, não depende de mim, né? A formação de vocês depende de vocês. Então, se o ralo tá torto ou se o tijolo tá torto, é porque você não se empenhou o suficiente para aprender, né? Então, eu quero que vocês se empenhem mesmo, porque assim, a gente sabe que tá difícil, e aí todos vocês estão vendo na televisão, né? Os casos estão só aumentando, a doença não é brincadeira, é coisa séria mesmo. E aí a gente aproveitar esse momento que a gente está em casa, e aí eu sei que muitas pessoas estão trabalhando mais ainda, porque ficaram sem renda, ficaram sem, né? Tem várias dificuldades, mas a gente precisa se empenhar mais ainda no estudo, tá? Para que a gente consiga dar assim o melhor e tentar usufruir o máximo possível desse meio digital, né? É complicado, a gente sabe que mas esses treinamentos que a gente pede para vocês, a gente precisa que vocês façam com vontade mesmo, façam com empenho de fazer, de aprender mesmo, tá? Caramba, professor, falou bonito, hein? De vez em quando eu me inspiro. Tá inspirado. E olha que eu ainda nem comi um pão. Depois que eu como pão, então, menino, aí que o trem fica forte. Então acabou, né, prof? Você vai postar lá no grupo e tá É tudo mais certo? pão e suco de uva, porque aí eu já lembro da ceia. Aí fica mais inspirado ainda. Professor, e esses resultados, por exemplo, depois o senhor vai fazer comentários sobre as técnicas utilizadas, assim, por exemplo, vamos supor, a Aline utilizou essa técnica, achei interessante, isso foi correto, ou então, não, ela colocou essa técnica, mas na realidade isso iria prejudicar o paciente, isso não iria resolver, isso não foi correto. O senhor vai fazer alguma correção Sim. nesse sentido? Na próxima aula a gente vai fazer essa discussão. Eu vou corrigir todos, vou abrir aqui como fala, as orientações, né? E aí eu vou mostrar os principais que tiver mais erros, né? Para a gente discutir mesmo. Então, assim, a gente precisa utilizar essa nossa aula para também discutir. Professor, eu estou com dúvida. Eu estou com dúvida nisso, nisso, nisso. A gente não deixa essas dúvidas ficar. A gente não está próximo um do outro, mas a gente está próximo aqui virtualmente, né? Então, assim, professor, estou com dúvida. A professora Rafaela ontem falou sobre empuxo, né, dentro da água. Não sei o que é isso. Vamos discutir o que é o empuxo, vamos discutir o que vocês entenderam, igualzinho a gente fez aqui igual eu fiz com a Larissa aqui sobre a dúvida do RPG, tá? São dúvidas que vocês não podem ficar com essas dúvidas, né? Que essas dúvidas vão ficar matutando na cabeça de vocês, e aí, às vezes, vocês vão lá e buscam uma coisa que está errada, né? E na hora que vocês vão praticar, vocês vão fazer errado, vão causar problemas no paciente de vocês, e aí a culpa não é do meio digital, a culpa é sua, porque você não aprendeu, tá? Professor? No caso das técnicas manuais, tem uma especialização, assim, ou quando a gente termina o curso, essas técnicas a gente pode usar sem essa especialização? Você pode utilizar tudo que você aprender na graduação, ela entra no seu currículo e você pode utilizar, tá? Agora, se você quiser se especializar mais a fundo, aí você faz uma especialização. Aí tem pós-graduação em terapia manual e postural, tem pós-graduação em RPG, tem pós-graduação em osteopatia,
tá? São tudo técnicas manuais. Mas toda técnica que você aprender na faculdade, você tem aptidão para utilizar. Minha vez. Poderia me dar um exemplo de como fazer, por exemplo, eu tenho um livro aqui em casa, e se eu quiser utilizar o método GDS, que é o mais prático para esse tipo de exercício que você está nos propondo. Por exemplo, aqui ó, temos cadeia anteromediana, temos cadeia posterior mediana, cadeia posterior. A técnica do GDS sobre as cadeias, se eu usar uma delas, assim, eu devo falar como? Por exemplo, o meu paciente vai ser o meu irmão, ele tem uma escoliose na lombar, entendeu? Ele tem um S, tipo um S e um C, não sei ainda como é que vai ser feito isso aí. Aí eu tenho que pegar aqui o nome essa parte aí que eu tô meio confuso, entendeu? Você quer me explicar essa parte de como descrever? Não, aí você vai colocar assim, você vai colocar assim, eu vou utilizar a técnica GDS, e aí eu vou fazer esses exercícios, tá? Você precisa especificar quais exercícios você vai utilizar, não só lançar o nome da técnica, tá? Vamos supor, pode ser que vocês pesquisem sobre a técnica do Maitland, né? Ou do Mulligan, que vocês falaram, né, na apresentação de vocês na aula passada. E aí pode ser que você goste de uma técnica lá que seja fácil de fazer. Então você pode colocar assim, utilizarei o Mulligan utilizando o exercício de elevação do ombro, segurando 10 segundos, e aí especificar qual é o exercício e como é que você vai fazer aquele exercício, tá? Não só assim, vou utilizar a hidroterapia. Pá, não, a hidroterapia tem um tanto de exercício. Se você fizer errado a hidroterapia, você vai piorar o paciente. Então, qual exercício que você vai fazer na hidro, tá? A hidroterapia, eu vou colocar o paciente deitado e vou fazer o shiatsu, tá? Beleza, vai ajudar? Vai, porque vai relaxar o paciente, vai alongar a musculatura do paciente, tá? Então, beleza. Mas se for colocar o nome da técnica, coloca também o que você vai fazer, tá? Não só lança a técnica lá no trabalho e ponto final, tá? Eu quero que vocês descrevam o que vocês vão fazer para que eu entenda que vocês estão sabendo o que vocês estão fazendo. Eu posso mostrar a possível técnica que eu vou utilizar aqui, só para você me dar uma ideia se está errado ou não? Eu vou abrir a câmera aqui, tá? Tá. Aqui, ó. Tá vendo aqui a técnica? Eu vou ter, por exemplo, utilizar essa. Então eu vou ler para você. Caralho. Calma aí, gente. Calma. Por exemplo. Tira uma foto e me manda no WhatsApp. Pode ser. Eu aceito isso aí. Então eu vou. E aí a gente discute se pode. Ok. Professor, agora uma dúvida aqui. Vamos supor que, por exemplo, eu vou usar a minha filha. Ela tem 12 anos. Então, assim, pode ser que ela esteja alinhada, não tenha nenhuma patologia, vamos colocar assim. E Sim. aí, vou colocar só técnicas preventivas. Ah, tá. Só técnicas preventivas mesmo. Aham. Mas, prof, se eu quiser fazer as duas, tipo, eu pegar duas pessoas diferentes, ou seja, eu tenho aqui em casa a minha mãe e a minha avó. E, tipo, a minha mãe não apresente nenhuma patologia e a minha avó, sim. E eu quiser colocar as duas, pode? Pode, não tem problema. Quanto mais vocês fizerem, vai ser melhor para vocês, né? E aí, assim, eu mostrei esse aplicativo para vocês, mas tem outros aplicativos. Eu gosto desse porque ele dá um resultado bem legal
E ele não é tão complicado de mexer. Vocês vão clicando lá assim, ó, vocês acham tudo dele. Vocês fuçem nele tudinho. Ele é bem simples de mexer e ele dá um resultado bem bacana. Mas é assim, você pode. Ficou o resto da vida, vai ficar o resto da vida no seu celular esse aplicativo, e aí todas as vezes que você vê uma pessoa, você pode fazer para você tratar ela mesmo, tá? Quanto mais você fizer, melhor. Entendi. Mas aí para me mandar, Fernanda, você me manda só uma, tá? Porque senão aumenta as correções. Não, não, no caso eu ia colocar as duas no mesmo papel. Ah, tá. É porque senão você vai ter que fazer o tratamento das duas, né? Uhum. Aí ao invés de corrigir uma, tem que corrigir duas, entendeu? Ah, professor, larga de preguiça. Você tem uma esposa Ah, aí super capacitada para te ajudar. é. Tem que ir duas crianças para ela olhar enquanto eu corrijo. Isso é um mero detalhe. Ai. Então tá, gente. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, Até a próxima, professor. Tchau. até semana que vem. Arthur, Genivânia, não esquece de dar uma olhadinha, uma verificada na questão lá do e-mail, o que é Me que chama, aconteceu com... me chama agora aqui no WhatsApp, Genivane, para a gente entrar aqui junto. Pronto, eu vou ligar, o computador está desligado, mas eu vou ligar. Mas ainda ontem eu estava olhando no e-mail e não tinha, não. Não chegou nada, Eu não. liberei todos os certificados lá. E aí eles mandam por e-mail. As pessoas já até me falaram que receberam. Algumas pessoas. Agora, Pronto. Aí eu posso mandar meu e-mail novamente, não sei como é que você vai fazer, como é que faria nesse caso. me chama aí no WhatsApp que a gente conversa aqui. Beleza. Encerrado. Então, professor, posso sair? Sim, senhora. Ficar com Deus, então, professor. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até. Vai desligar sua câmera, não, professor? Oi, senhorinha? Não vai desligar sua câmera, não? Uai, tô esperando você sair. Eu tenho que desligar também a gravação. Senão